Perspectivas e prognóstico para Portugal pós-pandemia. Sobre esse assunto, vem comigo. Bom, pessoal, falando sobre perspectivas e prognósticos para Portugal pós-pandemia, o pessoal sempre me pergunta nos vídeos aqui, né, que a perspectiva de Portugal, o que, que eu acho que vai acontecer com Portugal. Eu não gosto de fazer muita. Se eu fosse bom em previsões, eu seria trilionário, né, pessoal? Então, previsão é uma coisa que é difícil de se fazer. Mas você pode fazer alguns prognósticos, algumas expectativas, né, alguns cenários, né, que sim, para você usar para efeito do seu planejamento de vir para Portugal. É, Antes de fazer o prognóstico, obviamente, perspectivas econômicas principalmente, que é o que mais pega, você tem que entender, né, a economia portuguesa. Basicamente, mais de 60% do PIB português é vindo de serviços, né? Serviços, comércio e serviços, né? Antes que os haters de plantão entrem aqui e falem que eu estou falando besteira, vou botar os dados aqui agora para vocês verem de onde eu tiro os dados, esses dados oficiais do governo português, que mostra que a maior parte do PIB português vem dos serviços. Então, pessoal, vocês viram aí os dados do PIB português aí, que comprova que a maior parte da economia portuguesa vem de serviços, ou seja, não é uma economia muito diversificada de indústria, mineração, enfim, agronegócio, né? Então, com isso, né, Portugal tende a sofrer muito os impactos econômicos, né? Justamente por por causa da sua economia, que depende basicamente do consumo de outras pessoas, que são os serviços, né? E quando tem-se um impacto, uma economia, uma crise como essa que está acontecendo no mundo, né, as pessoas deixam de consumir. Então, quem vinha para o Algarve agora no verão para passar um mês e meio, uma semana que seja, já não vem mais. Né? Quem saía para ir consumir no restaurante, que ia trocar de carro, já não vai trocar mais. Eu, por exemplo, sou um exemplo típico. Né? Toda sexta-feira, né, ou quase toda sexta-feira, eu comprava pizza no Mister Pizza, 10 euros a pizza. Né? Parei de comprar, né? O euro se valorizou, o real se desvalorizou, né? 10 euros toda sexta-feira representa aí 40 a 50 euros por mês. Né? Então parei de consumir. Isso aí, para mim, se tornou um supérfluo. Né? E por aí vai. Com isso, por causa da crise, muitas empresas, muitas pessoas foram demitidas, tem muitas empresas aqui fechando em Portugal, né? E com isso vai aumentar o desemprego, né? Vai aumentar muito o desemprego aqui em Portugal. Isso não só em Portugal, mas no mundo todo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa inteira, é uma crise mundial, né? O que se traduz disso? Dos objetivos de você vir aqui para Portugal. Se você é um aposentado ou tem rendimento próprio para vir para o visto D7 e tem condições de suportar esse câmbio que está elevado, né, Portugal continua sendo uma excelente opção para você ou vir morar, ou vir passar a temporada, ou vir passar a temporada, morar definitivamente, ou morar provisoriamente, enfim. Né, para o visto D7 não mudou basicamente praticamente nada, né?
É muito pelo contrário, né? Quem tem visto de excesso, quem renda no Brasil, pode ter boas oportunidades de arrendamentos aqui, porque a procura caiu. Muita gente voltando para o Brasil, muita gente não só voltando para o Brasil, mas voltando para os seus países de origem, né? Então a procura caiu. Já soube de imóveis, né? Cujo o inquilino negociou com o proprietário descontos de até 20% na renda. Né? E o proprietário aceitou, sabe que o país está em crise, sabe que a procura caiu, né? E o proprietário aceitou. Então, quem tem renda no Brasil que possa suportar essa alta do euro, Portugal continua sendo uma excelente opção. É, tudo bem? Gravando um pouquinho aqui. Agora, para quem tem Agora, para quem tem. Agora, para quem vai estudar, para quem vem estudar, passou um inscrito aí do meu canal. Para quem vem estudar aqui e possa suportar também esse euro alto, esse real desvalorizado, também é uma boa opção. As universidades portuguesas continuam funcionando. Meu filho está tendo aula pela internet. Esse ano todo aí, até o junho, ele vai terminar o semestre aí pela internet. O ano que vem vai voltar às aulas presenciais, né? E o grande prejudicado, né? Não vou dizer prejudicado, mas o grande impacto que vai ter vai ser na produção de emprego. Quem vem aqui para trabalhar. Quem vem para trabalhar, pessoal, não, vocês já conhecem meu canal, quem conhece aí meu canal sabe, eu não sou de vender ilusão, né? Não sou vendedor de ilusão, falo a realidade, né? Portugal é um país excelente, fantástico para se morar, para passar uma temporada. Eu até recomendo, sempre recomendo amigos meus e tudo. Pô, vem aqui, mesmo que você não queira sair do Brasil, mas para você vir conhecer a Europa, bota uma base aqui em Portugal, passa aqui um ano, né? Pega o visto D7 aí, passa aqui um ano que você conhece aqui Portugal, Europa, maneiro pra caramba. Depois você volta pro Brasil, né? Em vez de você ficar pegando o voo toda hora para vir para conhecer aqui, fica um ano, 2 anos aqui, conhece a Europa toda e depois faz a sua aventura aqui de morar num outro país, de conhecer a Europa, e depois você volta para o Brasil, né? É o que eu recomendo para amigos meus. Né? Eu particularmente, vim para cá por causa do meu filho, né? No início até pensei em me estabelecer aqui, depois eu vi que não que aqui seja ruim, mas eu gosto do Brasil, é questão de opção. Né? Não que aqui seja ruim, aqui é muito bom, mas tem alguns pontos contras, que é a distância da sua família, a distância dos seus amigos aí do Brasil, não que você não tenha amigos aqui em Portugal, tem também, né? Você amplia seus horizontes de amizades, mas enfim, é cada um com o seu cada um. Mas para quem vem efetivamente para trabalhar, eu ouso dizer que não vai ficar ruim, vai ficar muito ruim. Não tem perspectiva de melhora, porque justamente por você entender que Portugal é um país que depende de serviços. Então, quando você tem um baque desse econômico, né, a recuperação é muito lenta, porque justamente o país não tem diversificação no seu PIB. Por exemplo, dos Estados Unidos, de Alemanha, de Brasil, que tem uma indústria pesada, que tem uma indústria boa, tem um agronegócio bom, Brasil principalmente, Estados Unidos tem um agronegócio bom, vende minério, vende petróleo, então você consegue diluir o seu PIB em vários setores econômicos, diferente de Portugal. Então, o setor econômico que baseia a economia portuguesa é o setor de serviços. É o setor que é o último a se recuperar. Infelizmente, essa é a realidade. Né? Então, o primeiro setor a se recuperar normalmente é a indústria. É a indústria, a aviação, né? Depois é que vem os serviços e o serviço lá na ponta de linha, que é o consumo lá do restaurante, do cinema, enfim. Né? E tudo não precisa ser economista para vocês verem isso, né? Na prática, quando você tá duro, né? O que acontece? Você corta o supérfluo. Não vai a restaurante, não vai a cinema, não troca de carro, não faz a revisão do carro, né? Mas você não deixa de comer, você não deixa de pagar a internet. Então, alguns setores são bem mais afetados que outros, tá bom?
Então, meu prognóstico, né? Meu prognóstico. Se você vem para estudar, Portugal continua sendo uma terra fantástica para você adquirir conhecimento. As universidades aqui são boas e sem problema nenhum. Se você vem com visto 17, não precisa de trabalhar aqui em Portugal. Você vem com visto 17, consegue suportar esse euro do jeito que está, o real desvalorizado, também não tem problema nenhum. Você vem para cá, você consegue também tranquilamente e vai conseguir também bons negócios no arrendamento, visto que a procura caiu drasticamente. Agora, para quem precisa trabalhar aqui, não recomendo. Vai ter muita gente desempregada, a concorrência, que já era grande, vai ficar maior, que vai ter o próprio português está desempregado. Você tem que ver também que, como o mundo todo está em crise, muitos portugueses vão voltar à sua terra natal, isso é natural. Em qualquer crise dessas, as pessoas voltam para seus países de origem, né? Então vai ter muita gente aqui desempregada e a concorrência vai ser maior. Se você vier para cá, principalmente se você vier sem documento, aí, meu amigo, é pedir para se ferrar. Tá bom, pessoal? Esse é meu prognóstico aí, né? Acredito que após pandemia aí ainda vai demorar um pouquinho para todos se recuperarem, para a economia voltar a níveis pré-pandemia, né? Níveis de dezembro de 2019, vai demorar um pouquinho mais aí, né? E acredito que seja isso, pessoal. Se recuperar mais rápido, se eu tiver errado, espero que eu esteja errado, né? Se recuperar mais rápido é vantagem para todo mundo, mas eu acredito que não, porque visto que temos a economia, a grande crise aí de 2008, 2009, que Portugal demorou muito a se recuperar, demorou bastante. Tem que ver que os países todos estão endividados, muita gente desempregada, né? Então, o consumo geral diminuiu bastante, e isso aí afeta drasticamente a economia, e o pessoal vai demorar a voltar a consumir novamente o que consumia antes, né? E isso aí afeta logicamente a economia. Bom, pessoal, 11 minutos de vídeo, sem mais delongas. Essa é a minha perspectiva e prognóstico para Portugal pós-pandemia. Portugal continua sendo um país maneiro para se estudar, continua sendo um país bacana para se viver, desde que você consiga suportar esse real desvalorizado. E agora, para quem vem para trabalhar, meu amigo, infelizmente, aliás, para quem vem trabalhar nunca foi a hora, né? Eu sou bastante claro quanto a isso. Portugal não é um país que você venha trabalhar. O pessoal vem aqui para trabalhar, vê que o país paga, o salário não é muito alto em relação aos outros salários, começa a reclamar do país. Eu sou contra isso aí. Eu sempre fui contra, sempre deixei claro nos meus vídeos isso, né? Então, e agora mais do que nunca, com a crise que está, piorou. Tá bom? Ah, esqueci de falar uma coisa. Euro alto, né? O euro vai chegar a 10. Não acredito que chegue a 10 reais, né? Porque não é vantagem nenhuma, nem pro euro e nem pro real. O real tá desvalorizado tanto e o euro tá valorizado tanto, né? Tem que ver que as economias se falam e vendem e compram, né? Então não é vantagem para o europeu ter um euro valorizado, porque senão ele demora mais a sair, porque fica caro, aí que ninguém vem mais para cá, né? Então fica caro, né? E para o Brasil também não é vantagem também, porque os insumos brasileiros também ficam mais. Tem muitos insumos brasileiros que são comprados no exterior, em dólar e em euro. Então, para o Brasil também não é vantajoso ter um real desvalorizado, senão ele gasta mais real para comprar insumo, e acaba gerando inflação no seu país e tudo. Então, acredito que o euro ficará estabilizado em torno de R$ 6, acredito eu. Talvez aumente provisoriamente, suba um pouquinho a mais de 6, mas depois comece a cair. E à medida que a pandemia for como é que se diz? Se amenizando, né, as coisas vão começando a voltar ao normal, a tendência é que os mercados e o real se valorize novamente, né? Então não acredito que já chegar a 10, os pessimistas de plantão chegar a 10 reais, não. Não chega porque não é vantajoso para nenhum dos dois lados. Nem para a Europa ter um euro sobrevalorizado e nem para o Brasil ter um real totalmente desvalorizado. Não é vantagem para nenhum dos lados. O ponto de equilíbrio, eu acho que o ponto de equilíbrio do real hoje em dia está em torno de 3,50 a 4,50. Eu acredito que esse será o ponto de equilíbrio do real.
Tá bom, pessoal? Sem mais delongas, esse era o vídeo de hoje. Dê o seu like, compartilhe, inscreva no canal, ative o sininho. Tem muito mais vídeos para mostrar para vocês. Tchau, tchau.